Já imaginou tentar lembrar de várias informações ao mesmo tempo sem anotar nada? Seria impossível, né? Na programação, usamos variáveis para armazenar esses dados de forma organizada. Hoje vou te mostrar como elas funcionam, por que são essenciais e como podem facilitar a sua vida na hora de escrever o código. Bora aprender? Uma variável é um espaço na memória do computador onde armazena um valor. Ela pode conter diferentes tipos de dados, como string, que vai ser texto, integer ou int, que é número inteiro, float, número decimal, e o booleano, que vai ser um valor lógico, que vai receber verdadeiro ou falso. A variável se comporta como o valor que ela contém. Vou começar criando uma variável de texto, que vai receber nome. Eu posso usar tanto aspas simples como aspas duplas. Eu vou estar optando por usar aspas duplas, pois eu acho melhor. Vou colocar o nome. E para eu dar o print, né, eu tenho que passar o parâmetro de nome, que vai ser o da variável aqui. Vou executar, vai aparecer o GLLL. Se eu escrever aqui, igual a gente fez no primeiro exemplo, nome, usando as aspas aqui, ele vai colocar nome. Não vai reconhecer que foi da variável. Para eu conseguir escrever um texto junto com a variável, eu uso printf, pois ele auxilia nesse tipo de tarefa. Então, eu vou colocar printf, o texto que eu quero, que vai ser olá. E aqui eu vou colocar parênteses e o nome da variável. Agora eu vou executar. Ele vai colocar olá, o GLLL, que é o que a variável nome está recebendo de parâmetro. Vou estar dando mais exemplos de variáveis de texto que a gente pode estar usando. A gente pode colocar cidade, que vai receber um parâmetro. Vou colocar a cidade São Paulo. Podemos receber também, por exemplo, linguagem. Aqui eu vou colocar Python. E aqui tem o print, olha lá, nome, vou colocar printf, você é de, eu vou passar a variável cidade, vou colocar mais um printf, vou colocar está programando, e vou passar, vai escrever no Python, vou passar a linguagem, que se eu quiser trocar de Python para outra coisa aqui, depois eu posso. Esses são apenas alguns exemplos, no qual a gente vai estar podendo usar string, mas lógico que vai depender da sua criatividade, do que você está precisando fazer, e vamos para os outros tipos. Agora, vamos para números inteiros. Em números inteiros, por exemplo, a gente pode ter idade, vou colocar aqui minha idade, que é 23, ano atual, nós estamos em 2025, e, por exemplo, quantidade de itens, que vão ser valores inteiros, não vão ter vírgula. Então, por exemplo, uma idade é inteiro, não vai ter vírgula. Ano atual não vai ter vírgula e nem a quantidade de alguma coisa, né? De algum item. E vamos executar o print, fazendo a mesma coisa, o printf, colocar aqui, você tem. Boto aqui parênteses, passo o valor não, né? Passo a variável, o parâmetro, escrevo anos. Print, faço a mesma coisa, agora eu vou passar o ano atual, estamos em ano atual. Agora, a quantidade de itens, né? Você tem certas quantidades de algum item. Executamos. Você tem 23 anos, estamos em 2025, você tem 10 itens. Esses são os números inteiros. São só alguns exemplos que dá para usar. Lógico que vai depender do propósito e do que você está fazendo, mas esses são alguns exemplos.
Float, ponto flutuante, número decimal. Ou seja, vai ser o número com vírgula. Por exemplo, o preço de alguma coisa, que pode custar, por exemplo, R$19,99. A temperatura pode ser 34,6. Ou então a altura pode ser 1,78 m. E se você colocar vírgula aqui, vai dar erro, tá bom? Já vou avisando. Para não cometer esse erro, coloque sempre ponto, que é o certo. E vamos printar para ver como é que vai ficar. Usando sempre o printf. O preço é preço. Colocar o valor de reais, né? Mais um print para a gente ver a temperatura. Aqui no caso eu vou colocar a temperatura de hoje. Podia ser também a temperatura de uma pessoa, mas eu vou colocar a temperatura do clima. Estou colocando o valor. E por último a altura. Por exemplo, você tem altura. Vou colocar aqui metros, né? Vou dar o código. O preço é R$19,99. A temperatura é 34 e você tem 78 metros. Aqui, para ficar melhor ainda, eu poderia fazer isso aqui, ó. Agora sim. Tirar esse espaço, na verdade. Agora sim. E os booleanos, vai ser verdadeiro ou falso, que é valor lógico. Eu vou começar com um exemplo maior de idade. Vou colocar true. Tem saldo. Igual a false. E choveu hoje. Vai receber true. E quando eu puxar, ele vai devolver. Ou vai devolver verdadeiro ou vai devolver falso. Então, maior de idade. Maior de 18 anos, na verdade, né? Maior de 18 anos. Vou puxar aqui parâmetro. Maior de idade. Printf. Tem saldo. Saldo. E print se choveu hoje. Vou executar. Maior de 18 true. Tem saldo false. Choveu hoje true. Mas geralmente as formas na qual o booleano é usado são incondicionais. E eu vou dar o exemplo de if else. Eu vou entrar em detalhes depois, mas aqui é apenas uma introdução para mostrar. Então, if é se. Então, se choveu hoje, print. Vai mostrar a mensagem. Vou colocar sair de casaco. E else, que é se não choveu. Print. Sair sem casaco. Vou executar o código. Sair de casaco. Por quê? Porque choveu hoje, true, então ele atende a condição de verdadeiro. Agora vamos testar para os outros casos, né? Vou colocar if tem saldo. Se tiver saldo, ele vai dar
compra autorizada. Mas aí se não tiver saldo, compra não autorizada. Compra não autorizada. Por quê? Porque o saldo é falso. Agora o último exemplo, né? If maior de idade. Se for maior de idade, né? Pode beber bebida alcoólica. E se não for, não pode beber bebida alcoólica. Pode beber bebida alcoólica, porque aqui tá true. Se eu mudar aqui para false e executar novamente, vai vir não pode beber bebida alcoólica, que não vai atender a condição. Hoje você aprendeu como as variáveis são fundamentais na programação, armazenando diferentes tipos de dados, como textos, números e valores lógicos. Viu também como o uso de f-string facilita a exibição das informações, e como os booleanos ajudam a criar condições no código. Com esse conhecimento, você já pode construir programas interativos e dar os primeiros passos na lógica da programação. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais esse aprendizado. Então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada.